Olá, você aí que me assiste. Bom, pode não parecer, mas você está assistindo um vídeo histórico. Histórico em sentido. Eu acredito que eu devo ser o primeiro vídeo de RuneQuest a respeito desse sistema aqui no Brasil. RuneQuest é um sistema que ninguém conhece, pra falar a verdade. Só eu, alguns amigos e talvez uma pessoa que goste muito de Mithras, sistemas de senha, além de Call of Cthulhu. O que significa então que, bom, invariavelmente esse vídeo é muito histórico. Se algum brasileirinho se interessar por esse sistema, ele vai se deparar com uma infinidade de conteúdo gringo. Brasileiro não vai encontrar nenhum, a não ser o meu. Bom, dito isso, hoje nós iremos aprender o que é RuneQuest, esse sistema que nos encanta há mais de 4 décadas. Você deve estar muito curioso para saber, e bom, eu já sei, olha só que maravilhoso. Mitologia é mais do que apenas velhas histórias, explicações alegóricas para fenômenos da natureza, ou então os segredos antigos de um conhecimento perdido. É um estado de consciência e um estilo de vida. Ela possui uma senciência e uma vitalidade própria. O poder. Sabe, esse tipo de frase ele não explica o que seria o RuneQuest como um todo, mas ele te dá uma boa noção do tipo de mentalidade que você deve entrar quando estiver lendo esse sistema. O RuneQuest ele é um sistema bastante interessante porque ele não foi feito por umas pessoas ordinárias como eu, você e sua mãe. Foi feito por pessoas estudadas, pessoas com faculdade, hein? O criador mesmo, ele era formado, se não me engano, em mitologia ou era história, alguma coisa assim. Então, basicamente, muito conhecimento acadêmico acabou colocando no RuneQuest, embora não de maneira chata, uma maneira legal, divertida para você e eu aprendemos também. Então, realmente, o RuneQuest ele tem dessas aí de ser bem estudado, por assim dizer, né? Mas, enfim, tô me enrolando demais, vamos pro próximo slide. Primeiro vamos começar com a história e a concepção. Eu gostaria aqui de salientar para o nosso querido ouvinte, ou melhor, assistidor, né, que eu estou começando esse negócio, então você dá para ver ali que minha câmera tá comendo a parte do slide. Infelizmente vai ter que ser assim porque eu tô aprendendo, tá? Assim como você tá aprendendo o sistema. Mas enfim, sem mais delongas, ele foi criado em 1978 por Greg Stafford, que fez a parte do cenário, e o Steve Perrin, que fez as regras. O Steve Perrin, no caso ali, é um nome até que bastante conhecido, né? Eu conheço, você conhece agora, então dá pra dizer que todo mundo aqui conhece, né? Só tem eu e você aqui até agora. Enfim, o jogo foi concebido numa feira de ficção científica, quando Steve e Ray Turner, esse aí eu não conheço, pra falar a verdade só precisei aqui, mas nunca mais vi, encontraram Greg e propuseram Gloranta para D&D. Isso é uma história engraçada. Você odeia D&D? Acho que sim, né? Você tá procurando esse sistema justamente porque você odeia D&D, eu acho. Ou você ama, né? Talvez você tenha lá no canal do Kiral e tenha dado um pulinho aqui, né? Eu agradeço bastante. Salve, Kiral! Beijo! Então, no caso, uma coisa interessante, né? Em 1974, lançam a edição 0 de D&D. Passam-se 4 anos, né? E tudo mais. E nesse inteirinho de tempo acontece uma coisa muito engraçada. Greg Stafford, ele possivelmente foi a primeira pessoa a comprar um exemplar de D&D, né? Então já sabemos quem culpar. Enfim, né? Então é o seguinte, uma coisa interessante. Ele foi lá, ele achou o jogo bastante interessante, mas não é uma coisa que pegou muito ele, né? Aparentemente ele jogou ali uma aventura, que eu esqueci o nome agora, e depois deixou quieto lá. Chega nessa feira aí de ciências, de ficção científica, e esses dois caras abordam ele e perguntam se eles poderiam pegar o cenário de Gloranta, que é do Greg, né? E poder fazer um manual de regras, assim, pra D&D. E ele falou que não, porque ele achava, segundo a entrevista que eu vi lá em espanhol, um jogo tonto, né? Eu acho que é um jogo idiota pra tradução, uma coisa interessante. Então você vê que desde aquela época já tinha gente que era anti-D&D, né? Isso aí não é moda agora dos jovens, não. Desde que D&D começou já tinha gente que não gostava de D&D, inclusive fizeram respostas desse sistema, sendo o RuneQuest um deles, assim como o Traveler e acho que qualquer outro sistema na época, pra falar a verdade. Lançaram então uma segunda edição no ano seguinte, né? Que vocês vão ver daqui a pouco a imagenzinha, apenas com algumas correções. Atualmente você encontra como Classic Edition, né? Por enquanto nada demais. Vamos então começar dando enfoque mais no cenário antes da gente ir para as mecânicas, né? O que tem neste mundo de RuneQuest, né? O que é tão diferente e tudo mais? Bom, vou começar pelo nome Gloranta. Eu não sei o que Gloranta significa, mas eu acho bonito, para falar a verdade. Então vamos ver ali. Cenário criado por Greg em 1966, por puro hobby. Isso é uma coisa interessante. Você vê que o sistema ele é de 78, né? Ou 79, não lembro agora. Acabou de passar, eu não lembro. Que coisa. Eu tô pesquisando, não lembro, né? Que coisa. Mas tipo assim, uma coisa interessante. Justamente nessa época, 66, é interessante porque na década de 60 as pessoas criavam mundos fantásticos
por puro hobby. Era uma coisa assim, tipo, do hobby mesmo, sabe? Você tava sem nada pra fazer, de repente você pensava, ah, isso imagina um mundo onde, por exemplo, sei lá, todo mundo é de ferro e não sei o quê, então quais as implicações disso e etc, etc. Eu acho que ajuda muito também o fato de que naquela época o LSD tava bombando as pampas, né? Estavam distribuindo como remédio, literalmente, né? Então as pessoas ficavam muito criativas, tinham tempo livre ali, porque a economia tava boa pros americanos, para alguns, né? E de repente, então, você criava um mundo como Gloranta, né? E uma coisa interessante sobre este mundo, você vê ali que pela imagem tá meio cortada, mas dá para ver que esse mundo ele é redondo, porém, na verdade, ele é um cubo, né? Se para pensar essa parte mais terrosa é ótima, essa parte mais concreta ali, né? A parte de cima a gente vê ali o céu com os pontos estrelares ali, as constelações e tudo mais, e abaixo a gente vê lá o submundo, né? Essa é a forma como uma pessoa em Gloranta, ela é ensinada que o mundo ele tem esse formato, né? As pessoas pensam que ele é um formato de um cubo, realmente dentro de uma esfera, de uma redoma ali, onde os deuses protegem e tudo mais. E uma coisa interessante aqui na segunda parte, né? Devido ao sagrado compromisso, o mito é a fundação de tudo. Se não há mito, não há mundo. A primeira coisa que a gente deve salientar a respeito do mundo de Glorantha é que ele foi feito por uma pessoa que era formada em mitologias. Então, ela entendia muito a respeito de como uma sociedade ela realmente conceptualiza o seu mundo. Nesse caso, a gente tem que trazer o sentido de mito não para o sentido atual de mentira e afins de lorota. Nós temos que lembrar que mito, na verdade, tem a ver com origem, né? Qual é a origem desse mundo? A origem desse mundo é o mito. Isso significa então que as pessoas, os glorantenses, se a gente pode dizer assim, eles vão encarar tudo com base na questão realmente da origem. Então, por exemplo, assim, o que seria o sagrado compromisso? Bom, teve uma época onde Deus e homens, deuses mortais, né, viviam entre si ali. Não necessariamente pacificamente, sempre existiram conflitos, mas e ainda, vai, tipo assim, você tava lá o Deus Trovão, tava ali você, e bom, ele tava ali, né, ele tava totalmente consultável, você podia conversar com ele, se ele quisesse conversar com você e tudo mais. Era como se você estivesse falando com o seu Jorge da padaria, né? Acontece que o Deus do Trovão, né, o Orlanth, ou Orlante em bom português, né, que depois eu explico ali num próximo vídeo, ele basicamente fez caquinha e meio que zaralhou o mundo, deixando então com que o caos entrasse. E basicamente, se o caos realmente entrasse com gosto assim, ia ferrar tudo, ia ser um apocalipse. Então, para evitar isso, ele quis desfazer a besteira que ele fez, né? E basicamente, então, ele fez um acordo com os outros deuses que ele tinha treta e tudo mais, né? De basicamente criar um grande compromisso. O que é esse grande compromisso? É simples. Olha, a gente vai separar os mortais dos imortais. Então, eu, Orlante, minha esposa Ernalda, meu inimigo, o Yelm, que agora são nomes que eu tenho na Bíblia, né? Que você não tá sabendo de nada, mas eventualmente você vai saber. Então, a gente, tipo assim, nós não vamos mais conviver com os mortais. Eles vão viver no tempo separado. Vai existir o tempo divino e vai existir o tempo mortal, né? Que basicamente o tempo mortal seria a nossa existência ali, né? Não literalmente nossa existência, mas você pegou, né? A gente tem dias, tem ciclos e tudo mais. Enquanto que nós, Deus, nós vamos ficar estacionados no tempo. Nós não mais faremos coisas novas. Porém, é justamente o fato de nós estarmos parados no tempo, repetindo os nossos feitos, que este mundo que a gente criou, ele consegue ser sustentável. Como é que eu posso explicar isso de uma maneira menos chapada, né? Que você está vendo ali que a coisa é bem, realmente, alto nível. Por que chove? Ora, chove porque existe o deus chamado Heller. Heller basicamente é o deus da chuva. Ora, Heller no caso teve um mito onde, sei lá, ele chorou ali do céu e começou a cair chuva, né, que deu vida pra terra e tudo mais. Então o que acontece é que quando a gente precisa de chuva, nós faremos então uma prece ao deus Heller, a esse deus da chuva, para justamente fazer chover. Por que será que está ventando? Ora, porque Orlanth, que é basicamente o deus também dos ventos, ele basicamente está ali, zanzando por ali, zanzando por cá, e é por isso que venta. Por que que o céu, o sol, ele nasce e morre, nasce e morre? Ora, porque o Yelm, né, ele já foi governando esse mundo, então quando ele tá dando meio-dia, então ele tá governando tudo, tá lá no momento que ele tá governando. Aí vem o Orlanth, mata ele, e ele morre, porém ele ressuscita. Então ele fica fazendo esse ciclo várias e várias vezes. Então basicamente é isso. As pessoas, os glorantenses, eles sempre acreditam que o mito, ele justamente justifica aquela existência. Então, para que este mundo ele consiga ficar sustentável, os mortais sempre têm que lembrar dos mitos. Então eles fazem rituais justamente tentando emular esses feitos, embora alguns consigam com mais ou com menos precisão, justamente para conseguirem viver, né? Então, por exemplo, assim, digamos que, sei lá, você está com
Você está com as colheitas ruins, estão secas, estão áridas. Para quem você vai rezar? Por Deus da chuva, trazer chuva. Ou então para Hernalda, deusa mãe da agricultura, para justamente você abençoar aquele crop, né? Aquele plantio e tudo mais. Ou então, se você quer, por exemplo, que você tenha filhos, então você vai também adorar a Hernalda, que é o deus da fertilidade, para abençoar sua esposa e tudo mais. Então, sei lá, se eles querem, por exemplo, ter muito um filho, eles vão ter que fazer uma reencenação de um mito onde, por exemplo, a Hernalda fica grávida. Então, sei lá, o papai vai encarar o Orlante, que é o deus pai, a mamãe vai encarar a Hernalda, que é a deusa mãe. Talvez eles tenham que fazer em público, né? Ou privativamente. Os detalhes você pode inventar. A Gloranta é sua, tá? E nisso aí, então, no final, depois de reencenar, eles têm o bebezinho ali, né? Não imediatamente. Lembre-se, ele tem que gestar antes, tá? Mas vocês pegaram a ideia. Espero terem pegado. Caso contrário, bom, eu não sei o que fazer. Então, por exemplo, aqui, a gente entendeu já o conceito sagrado do compromisso, que basicamente é um compromisso de ambas as partes, né? Os deuses, eles não interferem mais na vida mortal, porém os mortais têm sempre que lembrar dos deuses. Existiram uns espertinhos chamados aprendizes de Deus, né? Que, como é que se diz? Tentaram burlar um pouco isso, mas isso é história para outro slide, né? Vamos então para a terceira parte. Família, comunidade e runas são centrais. Uma coisa interessante que eu acho que diferencia o RuneQuest dos outros RPGs mais ordinários é justamente a questão de que os personagens, eles não estão no mundo, eles são parte daquele mundo. Se me permite o exemplo pessoal, né, o solipsismo aqui. Eu estou mestrando agora, atualmente, Um Anel, segunda edição, né? Eu lembro que teve lá uma típica briga de bar, onde meus jogadores eles brigaram com 10 sulistas, né? Os sulistas é um povo lá do sul que é malvado no Tolkien e tudo mais, né? E é uma coisa interessante, eles brigaram com esses 10 sulistas, mataram os 7 ali, e meio que vida que segue, né? Não tem muito problema. Quem vai chorar por eles? As famílias, né? Mas na sua típica aventura de D&D ou na típica aventura tolkieniana, esse tipo de coisa não importa muito. Em RuneQuest importa. Se você chega numa situação onde você, por exemplo, mata 7 pessoas, bom, torça para elas serem apenas de uma família só, porque é só uma família perseguindo você. Mas, levando em consideração que isso pode ser improvável, se os jogadores conseguirem fazer tal façanha, porque não é fácil no RuneQuest vencer muitas pessoas ao mesmo tempo, a consequência disso é que existirão pelo menos 3 ou 2 famílias buscando vingança ativamente contra os jogadores. Porque todo mundo tem família. Trolls têm família, elfos têm família, anãos têm família, humanos também têm família. Bom, até, por exemplo, raças ancestrais como centauros ou homens-patos também têm família, entende? Então isso é uma coisa interessante. O RuneQuest é um jogo muito comunitário, muito familiar. Então, por exemplo, assim, você está sempre lidando com questões de honra entre familiares, ou então de resolver as coisas que o familiar ele fez de errado e você tem que tipo, pagar por ele, ou então fazer ele pagar, ou então, por exemplo, fazer ele não ser punido e tudo mais, ou então você às vezes é o cara que está fazendo a cagada e os outros têm que consertar e tudo mais. Então, tipo assim, mesmo que você esteja interpretando o aventureiro que sai por ali e por lá, ele tem raízes, ele tem uma identidade cultural muito forte. Se me permitem os termos não cristãos, um Grasilândio das pradarias é muito diferente de um Praxiano, que é muito diferente de uma Esroliana, que é muito diferente de um Lunar, sabe? Todos eles têm, por exemplo, questões de vestimentas diferentes, questões, por exemplo, de ideologias diferentes, questões de sexualidade diferentes, tudo é muito diferente, muito único um do outro, sabe? E isso que realmente deixa o cenário de Gloranta bastante rico. Você vê ali muitas inspirações ao mesmo tempo que realmente fazem o jogo ele se destacar entre os demais. Então, família, comunidade, e também nós temos as runas, né? Runas merecem um vídeo por si só, porque são um conceito bastante extenso, mas, resumidamente, as runas são o que você pensa, assim, num jogo que se chama RuneQuest, né? Se a gente voltar aqui, né? Você vê, por exemplo, que aqui no logo, se você observar esse R bem grandão, né? Tem ali as runas. Por exemplo, essa runa R ali, né? Que parece um R, eu diria que, na verdade, ela é a runa representando o conceito de runas, né? O conceito genérico de runas. Esse 8 deitado
primeiro seria o conceito de infinitude, né? Esse tridente ali, esse 3 ali, é basicamente o conceito de maestria. Não é um 3, é um carinha fazendo assim ao céu, sabe? Tipo, ei, tudo mais, é a maestria. Esse espiral seria basicamente o vento e tudo mais, né? É bem legal. Uma coisa que eu gosto, desvirtuando um pouco a conversa, é que são muito fáceis de desenhar, então você começa a rabiscar quando você tá entediado ali no caderno e tudo mais. Acho bacana isso. Mas é o seguinte, todas essas representações e signos, eles têm significado também, eles têm uma semântica por trás. Então, por exemplo, assim, o conceito de maestria, se você vê esse exemplo tatuado em alguém, significa então que essa pessoa, ela provavelmente tem um quê de divino, ou então ela tem realmente uma maestria em alguma ocupação dela. Por exemplo, se você tiver essa runa sendo um guerreiro, então você é o guerreiro, entende? Se você tem, por exemplo, isso sendo um pescador, então você é o pescador, você conhece o risco como ninguém. Ou então, por exemplo, na questão agora das runas elementais, né, como o vento ali, que é aquela espiral. Essa runa, ela representa a violência, a força. Geralmente quem vai querer ter essa runa serão os guerreiros, os próprios orlantinos, né, aqueles que adoram o deus Orlante, que é o deus do vento, que inclusive tem essa runa 2 vezes, para lembrar que Orlante atualmente ele é o portador dessa runa. Quando as pessoas pensam em vento, em violência, em força, as pessoas pensam em Orlante. Então isso é uma coisa interessante. Aqui no RuneQuest, todos os conceitos metafísicos, por assim dizer, eles são representados assim por essas runas, por esses signos, por assim dizer. Então, por exemplo, você olha uma árvore, tem a runa de árvore escrita nela de forma natural. É uma coisa que acontece naturalmente da biologia, sabe? Isso pode ser estudado como uma ciência. Inclusive, os filósofos em RuneQuest são realmente as pessoas que estudam o mundo através desse viés científico. Ou são esses aprendizes de Deus ali que, bom, como eu já disse, não deram muito certo aí, merecem um vídeo só por si. Mas enfim, essas runas aqui no caso, elas são bastante importantes e representam muito, não apenas conceitos metafísicos, como também indicam conceitos daquele mundo e conceito das personagens, né? Como eu já disse, quem tem maestria tatuado no corpo é porque é maestro em alguma coisa. Quem tem a runa de vento é porque é bastante forte, violento e afins, né? Já quem tem a runa, por exemplo, de verdade, que é esse Y ali na meiuca, basicamente é uma pessoa que ela é muito, bom, verdadeira para início de conversa, mas também é uma pessoa que, tipo, preza muito pela honestidade, preza muito pela verdade objetiva das coisas, né? Não aquela verdade subjetiva, não, objetivo mesmo, sabe? Então é muito interessante como essas runas, elas trazem personalidade para os personagens que fazem ficar muito simples você saber como você interpreta na hora que você está jogando, sabe? Então, vamos embora para a próxima aqui. História de concepção já foi, cenário... Opa, será que eu pulei? Pulei uma coisa assim. É inspirado em mitologia. Então, por exemplo, você vai ver mitologia principalmente da Era do Bronze, né? Então, você vai ver povos que parecem, por exemplo, com os romanos, como é os Unares. Povos que parecem mais com os mongóis, como é o caso dos Praxianos. Povos sumérios, que é o caso dos Ataritas hoje em dia, das Esrolianas também e tudo mais. Porém... essa edição mais recente, ela não tá tão mais apenas uma cultura para cada cultura como era antigamente. Bem no início mesmo, o RuneQuest era tipo, Sartaritas são celtas, Lunares são romanos... e tem outros povos aqui que depois eu me decido. Hoje em dia não, hoje em dia cada povo tem uma mistureba de culturas bastante interessantes. Então, por exemplo, os Unares continuam tendo a estética romana, porém misturado com persa, por exemplo, sabe? Mas enfim. Com o dos arturianos, isso se dá porque o Greg Stafford, ele é fanzaço contra os arturianos, né? O rei Arthur, da Távola Redonda. Tanto é que ele fez um RPG sobre isso, né? Que eu explico depois. Então, esse tipo de coisa também acontece. Quem estuda Mi também estuda contra arturianos, né? E também autores das revistas Pulp, né? Que é aquelas revistas de polpa lá, que veio grandes personagens, como por exemplo, o escritor Robert E. Howard escreveu o Conan, né? Ou então o Michael Moorcock com o Elric de Menibonné. O Tolkien, embora ele não seja um escritor pulp, também foi uma inspiração. E voltando para os pulp, nós temos o Clark Ashton Smith com o Círculo Iboriano, né? Que eu adoro o Clark Ashton Smith, é o meu autor de fantasia, acho que dos meus favoritos. Ele é o mais favorito que eu tenho, né? Então, basicamente, são esse tipo... é uma inspiração muito comum para a época que esse RPG ele foi lançado, né? Se você pegar, por exemplo, D&D e afins, as expressões são parecidas. Inclusive, né, polêmica aqui, na edição clássica, se você chegar a pegar em mãos, né, ou então no PDF mesmo, existe o apêndice N. E curiosamente, esse apêndice N, se não me engano, ele foi feito antes do apêndice N do próprio guia do AD&D do mestre, né? Isso que é interessante, as pessoas não sabem disso, bom, tá sabendo agora, né? Isso aí, então, vamos ir para a parte interessante das regras, né?
O RuneQuest ele foi o pai do Basic Roleplaying, que foi o primeiro sistema genérico do mundo, né? Aqui começou a sementinha do mal, né? Que mais tarde, não lembro agora qual a data, se é 87, 83... 87, né? Acho que 87, que o GURPS que ele foi concebido, né? Vou falar, uma sigla aí que deixa muitas pessoas de cabelo em pé. Embora eu não acho que seja pra tanto, assim. O Steve Jackson... ele é um carinha esforçado. E dos sistemas de 100, né? Então, basicamente é o seguinte. Pensa que Call of Cthulhu, que hoje em dia, né? Ali, eu acho que eu... não coloquei. Mas, por exemplo, Call of Cthulhu, que é um sistema que as pessoas jogam bastante hoje em dia, né? Um D100, se não me engano, acho que é o terceiro mais popular. E da K-Ocean, que é a empresa que faz o mais popular. Ele é um D100 que realmente as regras vieram do RuneQuest. Muita gente não sabe. Porque basicamente é isso, o Call of Cthulhu é um sistema do Basic Roleplaying veio do RuneQuest, então basicamente o sistema hoje em dia que usa D100, onde não tem inspirações fortíssimas no RuneQuest, mas tem um pezinho ali, porque o primeiro RPG a usar D100 de forma séria, de forma a pessoa reconhecer isso aqui, o sistema D100, foi o RuneQuest. Então nesse balaio vai entrar o Pendragon, que usa o D20, mas é um BRP também, o próprio Call of Cthulhu, que eu já falei, o Elric de Moriboné, ou então o Mithras, né? Quem conhece o Mithras aí gosta, bom. Tanto é que sabe que o Mithras é a 6ª edição do RuneQuest, só que sem o nome do licenciado, né? Pra você ter uma ideia. Então, todos esses sistemas assim, eu devo dizer, o RuneQuest, assim, os derivativos, até, por exemplo, agora eu lembrei, Drokerot Monar, ou melhor, Dragonbane aqui nessas terras, também o derivativo do BRP, ou então o Harnmaster. Eu sei que eu tô derivando, mas é pra vocês terem entender que, tipo, esse sistema... ele inspirou muita coisa. Lembra até um pouco o Michael Moorcock, né? Que com o Elric inspirou um montão de coisa que a gente conhece hoje, como por exemplo o Geralt de Rivia, mas não necessariamente as pessoas conhecem o Elric de Moriboné. É uma coisa meio paradoxal, né? Então, basicamente é isso. É um D100 focado em perícias. Começou, geralmente, se não me engano, acho que o RuneQuest foi o primeiro desse tipo, focado realmente em perícias Roll Under, ou seja, você vai rolar um D100, né? E vai então pegar aquela perícia e rolar pra baixo daquela. É muito elogiado na época que foi lançado por serem mecânicas bastante intuitivas, né? Sistemas sem classes, como todo bom D100, personagens definidos por profissão e culto. Então, quando você estiver jogando RuneQuest, você não vai ter, por exemplo, a classe guerreiro, mas você vai ter a profissão guerreiro, e provavelmente você vai ser do culto de Orlante. Ou então, se você for uma mulher, você provavelmente vai ser do culto de Marangor. Ou se você for mais vingativa, talvez de Babestergor. Então, basicamente, o que define muito as questões do que você é bom de fazer e o seu nicho de atuação no jogo não vão ser uma classe muito definida formalmente, mas mais definido de forma... como posso dizer... acho que não diegética é a palavra, mas tipo ficcional, sabe? Você realmente... o que define é o que você faz naquele meio em que você tá agindo. Espero ter ficado muito complicado. Se ficou, peço... bom, que se dane. Então, por exemplo, aqui, o mundo é naturalista, como muitos RPGs na época, né, que focavam bastante em realismo. Isso significa, então, que, por exemplo, o mundo ele acontece dependendo da vontade dos jogadores. Então, eles estão andando numa floresta e, de repente, encontram, sei lá, uma hidra. Bom, eles vão achar sinais, claro, antes, eu acho que você não vai botar uma ida assim logo de cara, mas tipo, não tem incentivo nenhum de fazer um combate equilibrado nesse sistema, sabe? Inclusive, não é nem interessante você como jogador querer jogar um combate equilibrado, porque equilibrado é 50-50, 50% de chance de você morrer, 50% de chance dos caras morrerem, entende? Então, basicamente, é um tipo de sistema que ele incentiva que os jogadores joguem de forma suja, ou melhor, estratégica, né? E tática também. Então, sempre vai querer jogar na base da vantagem tática, da vantagem estratégica, como já falei, né? Pra realmente vencer assim, com o menor prejuízo possível, porque sabe como é. É um sistema que ele é bastante brutal. Tanto é que combate é guerra, né? Aquele conceito que a gente encontra também em jogos na USR, como o próprio D&D. A evolução ela é orgânica. Personagens evoluem naquilo que usam. Inspirou até mesmo The Elder Scrolls, ou Skyrim, né? Para as pessoas que mais conhecem o Skyrim ali, ou... caramba, qual é o nome do quarto? Oblivion, né? Oblivion ou Morrowind. Acho que mais o Morrowind, se não me engano. De fato, o Morrowind. O que quer dizer com isso? Como é que você evolui no RuneQuest? Bom, digamos que eu seja um livreiro, né? Uma pessoa que mexe com um escriba, melhor. Digamos então que eu falo com uma pessoa e quero convencer ela. Eu rolo meu convencimento, sou bem sucedido e marco na caixotinha assim que legal. Tem uma caixinha lá do lado da perícia, né? Que você marca ali quando você foi bem. Aí depois chega o momento de você descansar assim, né? Vai passar o semestre não, vai passar a estação. Aí você rola então um D100, mas talvez algum modificador de perícia natural, se você for muito bem avançado nos atributos daquela área, né?
E basicamente você tem que tirar no dado acima ou igual do que você tem agora. Se você fazer isso, então você rola um D6 para ver o quanto que você aumentou, ou você aumenta mais o 3, você que decide aí. Se rolar para baixo, então você não teve nenhum crescimento. Vou dar essa volta para explicar, no caso, que a evolução, como eu tô dizendo aqui, ela é orgânica, porque justamente é isso, é uma forma que tenta emular a forma como nós aprendemos com as coisas. Então, conforme você vai sendo bem sucedido, surgem novas oportunidades de você aprender novas coisas, e consequentemente você vai aumentando naquilo. O interessante é o seguinte, então, por exemplo, digamos que você pensou em fazer o personagem que inicialmente ele é um cara meio reprimido, meio que não tem papas da língua, tipo, neca de pitibiriba. Ainda assim, você é muito confrontado com situações sociais, onde você tem que conversar, onde você tem que falar bastante. O que significa, então, que você vai falhar muito, mas você também vai acertar, eventualmente. E com isso, como você tem aquela coisa meio baixa, né? Você consegue facilmente ir subindo. Até que chega um momento lá pros 60, 70, 80 que fica difícil de subir, porque pela estatística, né? Naturalmente é mais difícil. Mas, tipo assim, é muito interessante como o RuneQuest, ele é um jogo assim que a longo prazo, ele recompensa muito. Você cria um personagem que tem certas falhas em certos locais e pela própria ficção, ele consegue então ir melhorando isso, sabe? Pela ficção. Então, ou seja, então a melhoria aqui ela não é dada, por exemplo, quando eles passam de patamar após arbitrariamente conseguirem XP. Não. O XP é basicamente o aprendizado que você tem in-game. Isso que é muito interessante, é o tipo de design que inclusive inspirou The Elder Scrolls ou jogos mais recentes como Kingdom Come Deliverance, né? Onde basicamente quanto mais você repete aquela atividade, mais você vai crescendo. Então se você quer ficar bom em arquearia, você tem que mexer muito com arco. Se você quer, por exemplo, ficar bom fazendo construção, você tem que construir mais coisas. No RuneQuest foi o que fez esse design, né? Que basicamente inspirou. Inclusive, a inspiração do The Elder Scrolls, mais especificamente do Morrowind, ela não é à toa, porque designers do RuneQuest meio que atuaram também no Morrowind. Inclusive, talvez se você for bastante fã dessa franquia, alguma coisa ou outra ali, se eu falar em algum momento, você vai pescar assim, sabe? Tipo, talvez se eu falar a palavra Grasilândias agora, você vai pensar, as Gracelands de Morrowind, alguma coisa assim. Não sei se é no Morrowind que tem, mas eu sei que tem Gracelands lá também. Ou então, por exemplo, se eu falar que o monte que era o fim é um monte muito alto, alto pra caramba, assim, meio fininho, eu acho que tem um monte também lá no The Elder Scrolls, não sei aonde, eu não sou versado nessa lore, né? Mas enfim, então basicamente é aquela questão das inspirações que o RuneQuest ele traz, né? E as pessoas nem ficam sabendo, coitados. Vamos então para a próxima. Agora mais pro combate, né? Sistema de combate realista e brutal. Eu coloquei realista entre aspas porque, pra falar a verdade, eu pessoalmente não acho que realismo é um tipo de palavra que atualmente encaixe no RPG, sabe? Eu acho que é mais concreto e... Enfim, não vou me entender porque é um pensamento que eu tô formando, né? Mas brutal com certeza é. Curiosamente, o mundo ele é razoável. Então veja bem, você tá vivendo num mundo onde heróis, né, brigam uns com os outros, famílias brigam umas com as outras e tudo mais. Tem muito cultos de guerreiros, assim como também tem muito culto de fazendeiros, são os que mais tem, sabe? Então rola muito conflito, rola muita guerra. Ainda assim, as pessoas temem pelas próprias vidas. Estranho, né? Parece que ninguém quer morrer quando tá entrando num combate. Então, uma coisa interessante, quando você for jogar, você vai ver que o seu personagem, ele tem o ransom. O que é o ransom? É basicamente o preço pela sua cabeça, né? Basicamente, acho que é recompensa, ou... não, resgate, taxa de resgate, né? É basicamente uma taxa baseada no seu modo de vida, né? Ou na sua profissão, acho que é na sua profissão e modo de vida, ou um ou outro, né? Que basicamente define o quanto que você vale em preço de moedas, né? Pra você ser resgatado. E é muito, na verdade, sabe? Por exemplo, um guerreiro, ele vale tipo 1000 lunares. Uma pessoa, por exemplo, sei lá, um fazendeiro, ele... Pô, acho que se não me engano é 200 ou 500 lunares. Então, tipo assim, entre você matar a pessoa e não receber nada, e você capturá-la, mantê-la em cativeiro e esperar a família dela te recompensar... monetariamente é muito mais interessante a segunda opção, mas também funciona como um incentivo justamente para não acontecer aquilo que aconteceu na situação que eu falei do bar lá do Um Anel, para justamente não fazer a morte ficar algo trivializado e sem consequência. Por isso mesmo que eles vão atrás das pessoas que matam os familiares, porque se você tinha a opção de você prendê-lo e esperar o resgate, por que você tirou a vida dele, sabe? Esse é o pensamento que você, como RuneQuestiano, vai ter de início quando souber que seu priminho Douglas morreu ali. Às vezes ele cometeu uma porcaria, ele foi culpado disso e, bom, ainda assim você vai querer defender ele, porque família é família. Nunca foi sobre ser justo, sempre foi ser sobre
nepotista, eu acho que é o nome. Não, acho que não é esse o nome, não, mas enfim. Você é parcial, né? Então, basicamente é isso. O mundo dele é muito razoável. E, tipo, tudo você pode conversar. Nem tudo, eu vou explicar a exceção, mas tipo assim, por exemplo, você encontrou trolls. É meio difícil de falar com eles, porque eles são meio alienígenas, mas tipo... Não, pior que não, pior que não. Na verdade, os Us, né, porque aqui os trolls têm um nome diferente, eles são talvez uma ancestralidade que, tipo, não é humana, mas parece muito assim no modo de pensar e tudo mais. Então você consegue ter um diálogo legal. Homem-espada você consegue conversar, centauro você consegue conversar, elfos você consegue conversar. Então, tipo assim, tirando criaturas do caos, essa você não tem que conversar em nenhum momento, ou então, por exemplo, bestas feras e tudo mais, meio que tudo você pode conversar e você pode convencê-los a não brigar com vocês e geralmente eles não vão querer. Então isso é uma coisa interessante. Se você entrar numa mentalidade de tipo assim, tudo que eu vejo eu bato, e não for uma coisa do caos, por exemplo, ou uma besta fera que tá tentando contra a sua vida, você vai se decepcionar com esse sistema, porque ele é um sistema que ele é bastante punitivo, entende? Mas ele é punitivo por um bom motivo, porque as pessoas não querem perder a vida. Então tipo assim, é um sistema onde você vai mais desmaiar, vai mais cair, embora você vai se ferrar bastante, mas não necessariamente morrer de jogo pronto, para te dar tempo de você pensar numa alternativa e renegociar ali. E, bom, é aquilo, né? Eu não me estender muito, não. A defesa, ela é ativa, né, para os odiadores de AC, né, acho que é CA, né, classe de armadura, que gostam de, tipo, que vem do GURPS ali, que gostam de defesa ativa, de realmente rola meu ataque, rola sua defesa, vamos ver quem ganhou. E a armadura diminui o dano. Então ali, se você realmente não gosta da forma como a armadura é implementada no D&D ou sistemas OGL, fique tranquilo. Aqui no caso, como o sistema, como já disse, é uma resposta ao D&D. Então, na época eles achavam que não faziam sentido para D&D, eles começaram a fazer o que eles achavam faziam sentido na cabeça deles, né? Os HPs, eles são fixos e os personagens também possuem HPs nos membros. O que isso significa? Digamos que você é um cara fortinho. Um cara fortinho tem 14 de HP. Ele vai ter 14 de HP pro resto da vida, entende? O dano aqui, ele escala de uma forma muito diferente. Por exemplo, assim, o seu dano ele vai aumentar conforme você vai ficando mais poderoso em magia e tudo mais. Porém, os pontos de vida, eles não crescem. Sabe, é uma coisa que, tipo, se você também não gosta disso no D&D, então, bom, mais uma coisa pra você gostar aqui do RuneQuest, né? E quando eu falo HP nos membros, é como ele era naquela época de trazer realismo, né? Tinha até uma propaganda da época dizendo assim que era o jogo mais realista porque emulava muito bem o EMA, né? Que é um negócio lá da esgrima europeia, e também a feitiçaria como ela realmente é praticada. Esse era o marketing na época ali, eu até dou risada quando eu vejo isso, né? Então, tipo assim, tinha localizações, cabeça, torso, peito, tudo mais. Então, por exemplo, assim, se você tem 14 pontos de vida no geral, você vai ter, tipo, no máximo dos máximos, 5 no peito, sabe? Acho que é 6 no peito, 5 aqui, 4 aqui, não, 3 aqui, 4 nas pernas e afins. Isso significa, então, que basicamente o cara não tem que te dar um golpe de 14 pra você cair. Ele só precisa te dar 4 pontos de dano nas suas pernas, ou 5, 6, tipo, pelo menos zerar os pontos que você tem de vida que você tem na sua perna, pra fazer você ter a chance de cair, sabe? Então, por exemplo, justamente por isso, por ser um sistema onde as pessoas são mais frágeis, e não necessariamente é uma coisa muito mortal, bom, assim, é só não torcer pra pegar nessa área aqui, que eu acho que está suave, se pegar no braço, pegar na perna, tipo, você se rende como todo bom cidadão, né? E basicamente isso. E justamente por ter essa fragilidade, assim, né, que as pessoas têm esse temor à vida, mas também as táticas, elas são diferenciadas. Se você jogar como o livro ele recomenda, né, que é basicamente a forma mais comum, tem uma formalidade pro combate aqui no RuneQuest, que é assim, primeiramente todo mundo lança magia e flecha, depois que acaba isso, aí sim a gente parte pro pau, entende? Porque faz muito mais sentido você dar, tipo, 6 de dano à distância e fazer o cara se render à distância, pra você não ter que gastar magia, não ter que gastar, ou então se pôr em risco, do que vocês eventualmente quererem se bater. Na minha mesa isso não aconteceu, mais por falha minha mesmo assim, e tipo, todo mundo fez o melee contra melee, e bom, combatemos como grandes homens másculos, né? Mas no caso, tecnicamente, o que é esperado de Gloranta é justamente isso. O meta, né, deles é um jogo mais de escaramuça, de ficar querendo acabar com o outro à distância, e depois, se sobrar alguma coisa, a gente vence. Inclusive, muitos conflitos são vencidos à distância mesmo, os caras não tem nem que gastar magia depois pra acabar com os caras, porque já se rendem lá, já viu que não tem por que continuar, e já é Elvis. Nas edições antigas, recebeu o apelido de Limb Quest, ou Membro Quest em tradução livre, eu que fiz a tradução, tá? Por ser relativamente fácil perder um membro em combate. Pra você ter uma ideia, hoje em dia como é a regra? Digamos assim, você tem 3 pontos aqui no braço, né? Pra fazer o seu braço ele cair, né? Você tem que aplicar 3 vezes isso, então 3 vezes 3, 9, né?
Interessante. Naquela época, para que isso acontecesse, bastava meramente você tomar 6 pontos de dano a mais do que você tem de máximo naquela área. Voltando no exemplo do braço, né? Eu tinha 3 aqui, mais 6 dá 9. Péssimo exemplo, né? Efetivamente dá a mesma coisa, mas vamos pensar na perna. Tem 4, né? Isso já altera a coisa. 4 vezes 3, 12. 4 mais 6 dá 10. Parece uma diferença pouca, né? Mas não é. Não é. Tanto é que, bom, se hoje em dia você precisa tomar um bom golpe para que isso aconteça, naquela época não. Um golpe razoável já fazia você ficar todo esbagaçado, né? Embora no RuneQuest tinha magia para você se curar, para você voltar até o membro eventualmente, tudo mais, tá? É um problema que eles estão cientes e já resolveram em game, isso na verdade já desde o início, mas esse apelido pegou porque realmente era muito fácil ali, o combate realmente não dava trégua para ninguém. Mas eu acho isso muito da hora mesmo. Agora vamos para a história desse sistema no Brasil. Não existe. Esse sistema simplesmente não existe no Brasil aqui. Tanto é que esse é o primeiro vídeo que você está vendo em língua portuguesa falando sobre ele mais extensivamente. Consequentemente, não tem tradução para português, tá? Então, se você está vendo isso aqui, você já pode ficar decepcionado ou pode ter se inspirado pelo que eu falei com tanta paixão, né? Com tanto amor. E queria aprender inglês para isso, né? Seria um bom, né? Mas por que eu coloquei entre aspas não existe? Porque há pontos. Eu não sou a única pessoa que conhece o RuneQuest. Você conhece o RuneQuest, mas tipo, antes de você e eu saber, alguém já sabia. Só não chegou a comentar. Provavelmente se você frequenta ciclos da OSR, né? Você provavelmente deve ter encontrado, RuneQuest, isso, aquilo. Ou então você já me viu no meu canal, no Treco Treco, né? Pra não dizer o nome. Falando sobre esse sistema e tudo mais. Obviamente bem superficial, porque o TikTok não... O Treco Treco não deixa falar muito, né? Então, tipo assim... Aqui, até algum, por exemplo, um comentário num fórum 2008 que degringolou em Flame Wars, né? Eu vi, por exemplo, assim, que tinha lá um fórum antigo de discussão de RPG de um cara que tava jogando King of Dragon Pass, né? O jogo que pega o cenário de Gloranta como base, né? E nisso aí, então, ele tava falando sobre o sistema, que maravilhoso, não sei o que, não sei o que lá... E o que aconteceu foi que o pessoal meio que cagou pra isso e começou a falar, tipo, RuneQuest foi feito 66 Gloranta, né? Não, na verdade, Lankman era muito melhor, era muito melhor, D&D é muito melhor do que esse RuneQuest aí, que não sei o que. Quem conhece RuneQuest? Aí basicamente virou uma briga ali pra ver se Lankman ou Gloranta começou antes, não sei o que, enfim. Se tinha algum interesse do pessoal de conversar sobre RuneQuest, sobre o sistema, bom, aparentemente nunca teve, né? Pelo menos não em 2008. Tivemos o Fast Play de Mithras, que era a sexta edição de RuneQuest, como eu havia falado. E para pensar que isso talvez seja o mais próximo que a gente chegou de ter contato com essas regras. Veja bem, não foi nem o Mithras em si, ele só conseguiu financiar o Fast Play de tão pouco interesse que tivemos. Porque é uma pena, cara. Mithras é fantástico. E teve minha mesa que eu mestrei 9 meses e a do meu amigo que durou 1. Tecnicamente eu sou a pessoa viva aqui no Brasil que mais mestrou, que mais jogou o RuneQuest no Brasil. Eu acho isso uma pena. Obviamente que pode ter uma pessoa aí que jogou, mas não falou pra ninguém e tá só esperando essa oportunidade pra falar que jogou mais do que eu. Aí eu vou ficar feliz, porque eu não fui a única pessoa, né? E também tem o Call of Cthulhu, que tem o seu nicho aqui no Brasil, né? O pessoal gosta bastante. Mas a maioria desconhece o RuneQuest. Então, tipo assim, se falar RuneQuest pra ele, não vai saber o que é. Que é interessante. Tipo, na wiki de regras do Call of Cthulhu, acho que eles... Não sei se eles mencionam o RuneQuest, não nas regras, mas tipo... numa seção específica, talvez bem oculta, assim, sabe? Mas tipo, essa wiki tá em inglês, então no Brasil dificilmente alguém vai ter interesse de ver, né? Aquilo, né? Então, basicamente é isso. Bom, se você tiver interesse em jogar RuneQuest e for jogar RuneQuest, você vai poder, então, dizer para seus amigos que jogam Call of Cthulhu que você jogou o sistema que antecedeu esse, né? Então, olha só, você ganha créditos por ser cold. Agora, um instante para beber água. E por último, da pessoa que se manifestar nos comentários, que é essa pessoa hipotética que eu penso que pode ter jogado, mas nunca teve oportunidade de falar que jogou, ou jogou escondido por vergonha, e agora vai falar para realmente enriquecer a nossa sessão de comentários, né? Que, bom, eu tenho consideração que esse é o primeiro vídeo que eu lanço no canal de um sistema nichado. Provavelmente vai pegar talvez 7 visualizações que não vão chegar até essa parte. Bom, pelo menos se você chegou até aqui, diga muito obrigado, RPG de review, sabe? Pra eu ficar bem feliz porque, sabe, eu sou um sujeito apaixonado e ver pessoas me agradecendo por estar apaixonado me deixa mais apaixonado ainda, se é que isso faz sentido. Vamos então, por onde começar, né? Se você chegou até aqui, você ouviu o Lero Lero, viu eu realmente aqui bastante energético, 40 minutos já que a gente tá nessa merda, né? Por onde você começa?
De preferência vai pegar a edição mais recente, o RuneQuest Roleplay Glorantha. O RuneQuest tem uma história muito louca sobre as edições e tudo mais. Foi uma licença perdida aqui, licença perdida colar, uma bagunça total. Mas enfim, você vai pegar o RuneQuest Roleplay em Glorantha, que é basicamente uma coisa interessante. Ele do RuneQuest mesmo, é a 4ª edição, embora tecnicamente seja a 7ª. Bagulho doido. Mas essa edição em específico é a edição que mais junta mecânicas com o cenário, isso é pra se dizer. Porém, ela talvez tenha um ponto que não seja tão interessante pra gente que é jovem, né? E basicamente ele é um remake da 2ª edição. Sabe? Então, por exemplo, assim, muita coisa meio estranha, até um pouco ultrapassada, ainda se manteve nessa edição, embora deram uma bela de uma melhorada em relação à 2ª edição, sabe? É tipo assim, você tá jogando um jogo que tipo, é um remake de outro jogo de 50 anos atrás, embora talvez seja surpreendente o quanto que as mecânicas ainda assim se mantêm muito atuais, sabe? Muito do design do RuneQuest mesmo, por exemplo, essa coisa de 100 classe, ou do The Sim mesmo, uma coisa que atualmente as pessoas ainda usam, né? Então muita coisa envelheceu muito bem como vinho, embora outras não envelheceram tanto. Como eu quero que você jogue, eu prefiro que você descubra as coisas ruins e boas por si só, né? Porque faz parte da experiência. Então, por exemplo, essa edição que você vai buscar é uma capa lindona, não é essa capa aqui, tá? Que esse aqui é o Starter Set, embora tá cortando aqui por causa da câmera. Por exemplo, o Starter Set mesmo é o curso inicial com regras, cenário e personagens prontos, que é o que eu recomendo, assim, se você quer entrar ali, né? Aí tem uma coisa muito interessante que você pode... Bom, onde você adquire esse Starter Set? Você vai adquirir por PDF, né? Porque você vai comprar físico, olha pra mim. Você vai jogar esse RPG online, cara. Se você chegou até aqui é porque você sabe que você vai jogar isso aqui online, não tem o que fazer. Mas enfim, você vai encontrar o PDF, ou você vai comprar no drive-thru, ou você vai conseguir um amigo que tem esse PDF. Esse amigo sou eu, tá? Eu consegui, eu comprei, tá? Então você pode pedir pra mim, não vai ter pipirupitu nenhum, que eu consigo te enviar. Aí depois isso aqui você vai jogar pra ver se é o seu veneno, né? Se o sistema for o seu veneno, bom, talvez o sistema não seja o seu veneno, mas você pode pegar, por exemplo, um Mithras e adaptar pro cenário, ou pegar um Open Quest, que é a versão mais reduzida de regras do RuneQuest, por assim dizer, né? E querer jogar e tudo mais. Às vezes o cenário te interessa mais que o sistema, você pode pegar um sistema que seja mais interessado. Até PBTA, acho que o pessoal faz com isso, né? Não sei como fazem, mas fazem. E falando dessas regras do Starter Set, né? Que são menos regras, justamente para a curva de aprendizagem ser mais fácil de você entrar e pegar o ritmo e tudo mais, né? Essas regras todas estão compiladas no rqwiki, né? .kosion.com, que é basicamente o site oficial da Wiki com as regras lá. É uma Wiki muito boa, pra falar a verdade. Basicamente, as regras que você vai estar utilizando, né? O grosso mesmo. Eu não, acho que não teve nenhuma sessão assim que eu não tava com pelo menos uma aba aberta dessa Wiki aí comigo, sabe? Porque ela realmente é muito boa, é muito fácil de você encontrar as regras e dá até pra fazer o personagem ali num sistema ali meio rápido que eles fizeram, que eu particularmente não curto tanto assim, por motivos mais de jogador experiente, assim. Mas pra quem tá começando, é perfeito, você realmente não se perde, tudo é mostrado pra você de maneira muito clara, muito concisa, muito interessante, e você realmente consegue pegar detalhes, por exemplo, que eu não poderia falar nesse vídeo por questões de tempo, né? E também, olha só que coisa interessante, foi só eu parar de jogar esse sistema que de repente as coisas boas começaram a pipocar, né? Como por exemplo esse runequesting.com. Esse é um site para criar personagens oficial da Kosion, embora ainda esteja em beta, né? Mas eu devo dizer, ele é um site muito completo. Muito, muito completo mesmo. Inclusive, eu diria que tá tão completo, mesmo no estado de beta, que você, com uma aba no RuneQuest e outra aba no RQWiki, você pode jogar com seus amigos sem ter que usar, por exemplo, um VTT, um Obi Rodeo e tudo mais, sabe? É nesse nível de completude. E é de graça, não tá pagando nada. Tudo mais. Tem umas coisas a melhorar ali, mas são coisas mais de experiência ali que você vai pegando com o tempo, não tem por que reclamar agora. Eu recomendo fortemente que você comece, se você quiser fazer um personagem com runequesting.com, né? Bom, é aquilo, você aprende primeiro analogicamente, se você quiser, ou você aprende digitalmente primeiro, vai da sua preferência ali, o importante é você estar dentro do jogo, estar entendendo ele, e bom, é aquilo. Eu também gostaria de fazer um gritos fora pros colegas do The20 Culture, né, que eles fizeram um artigo, né, no site deles, falando justamente desse site ali, como ele oficialmente, oficial e tudo mais. Parabéns aí, eu não sei o autor que fez esse artigo, tá, porque... não tava lá mostrando, então não sei pra quem eu vou parabenizar, mas enfim, parabéns, tá? Por terem mostrado o RuneQuest, porque eu acho que é o único artigo de RuneQuest que eles têm no site deles, ou talvez o segundo, terceiro, não sei, né? RuneQuest ninguém conhece, coitado. Mas enfim, nesse caso, então, é bom saber que eu não sou a única pessoa interessada nisso, sabe? E talvez esse artigo, ele possa fazer com que você... talvez você lendo aquele artigo específico pode ter caído nesse vídeo, sabe? Coisas da vida, né? Coisas da vida.
E também nós temos o The Battle of Dangerford, a batalha da nau perigosa, da nau do perigo, alguma coisa assim. Enfim, essa aí é uma aventura solo que tem lá no Starter Set, o livrinho lá bonitinho. É uma coisa parecida com um Call of Cthulhu, que você pode jogar... É o seguinte, essa aventura solo, no caso, ela pode ser jogada online. Ou seja, você pode ir no site lá, você pode colocar esse nome aí no Google, The Battle of Dangerford, colocar lá no Google que vai aparecer o site pra você jogar online, tudo bonitinho. Se você está querendo, se você realmente é um apreciador no ético da verossimilhança, se você realmente é um carinha ali que, pô, percebeu que mitologia é mais do que velhas histórias ali, tá na vontade de querer jogar, tá começando, tá lendo as regras, tá achando confuso, irmão, pega essa aventura solo e joga ela. Se possível, convença seus jogadores, se você for mestrar isso aqui, a jogarem também. Porque é muito didático essa aventura, sabe? Muito didaticamente, explora muitas situações e apresenta o sistema de maneira bastante magistral. Eu recomendo fortemente que você jogue isso, porque é aquilo. Aprendizado é entender, praticar e aprender, sabe? Não seja aquele cara que só lê a regra lá e pensa que por isso já acabou. Não. Leia e pratique. E como ter essa ferramenta para praticar, pratique e pratique muito. E também temos o King of Dragon Pass. Esse aqui não vai usar o sistema do Calculator, eu acho. Do RuneQuest, não do tipo. Mas, tipo, ele apresenta bastante bem o cenário. E pode ser bastante engajante ali. Pode ser, tipo, um pontapé inicial pra você querer ir mais a fundo. Ou talvez inspirar até mesmo os plots que você vai criar pra sua campanha, sabe? Se você quiser virar mestre. Eu tenho uma forte impressão de que talvez convencer alguém de mestrar isso aqui seja mais difícil do que... Enfim, não. O que eu tô querendo dizer é que é o seguinte, esse sistema ele é tão novo assim que eu penso que primeiro ele vai ter que chegar nos mestres pra depois chegar nos jogadores, sabe? Eu acho que seria um problema que meio que brecaria ele aqui. Mas ainda assim, eu tô tão, tipo, apaixonado por esse sistema que eu prefiro realmente escorrer o risco desse tipo de coisa. E bom, se você nunca mestrou nem nada do tipo, cara, eu recomendo fortemente que você comece assim. Isso aqui é o incentivo, é o sinal que o universo tá te dando pra você começar. Porque, veja bem, olha, eu mestro, acho que mais de uma década e tudo mais, né? Tive meus altos e baixos e afins, né? Mas também tive bastante aprendizado. E eu devo dizer que é um caminho que não é tão difícil como as pessoas fazem parecer, tá? Quando você tá num nível assim como eu penso e tudo mais, eu acho que tipo, as pessoas complicam demais. E eu devo dizer, é bastante recompensador quando você começa a ir com a mentalidade certa, tá? Eu não vou me estender sobre esse conceito agora, porque não é um vídeo sobre mestragem, né? Pra apresentar o sistema. Mas enfim, no caso, cara, se eu conseguir plantar essa sementinha da vontade de querer mestrar, cara, eu vou ficar muito feliz ali, porque realmente quanto mais mestres nós tivermos no Brasil, mais mestres nós teremos no Brasil. Obrigado. Vamos ver então aqui. Agora, por onde aprender, né? Digamos que então que você realmente caiu de cabeça, tá lendo ali, tirou dúvidas, talvez tenha conversado comigo uma ou duas vezes aí, se quiser, né? Eu tô disponível aqui nos comentários, né? Então, por onde você quer aprender, tipo, fora de mim? Você quer aprender, por exemplo, ou fora dos livros? Bom, você vai pro Reddit, no r/RuneQuest, que basicamente é lá você vai perguntar sobre lore, dúvidas e tudo mais, mecânicas e afins. Também vai ter o BRP Fórum, que é mais para dúvidas também, mais para dúvidas do que para lore, embora a discussão de lore aconteça eventualmente. Você vai ter o YouTube com os Actual Plays e as explicações. As explicações é um pouquinho mais raras, você vai ver mais Actual Plays. Dos Actual Plays, né? É interessante você ver o da K-Ocean oficial, que é justamente do Starter Set. Talvez seja interessante você ver se você não quer pegar spoiler da aventura, né? Mas é interessante você ver assim, porque é um negócio mais oficializado. Os episódios são tipo de 1 em 1 hora, embora a aventura, eu acho que se fosse um episódio de 3 horas, dava ela inteira, sabe? Mas, bom, dessa forma fracionada você pode ver no seu ritmo e tudo mais, né? Está em inglês, lembrando, o RuneQuest é um sistema em inglês, eu não estou querendo... É mais uma coisa interessante, agora eu esqueci de falar. Bom, se você não saiu até agora, né? Você basicamente pode pegar o Google Tradutor e traduzir a página da Wiki e a página do RuneQuest, né, da sua ficha. Que bom, pelo contexto não vai ficar uma tradução perfeitinha, mas pelo contexto você consegue pegar e consegue entender o que está acontecendo. Isso que é o essencial, né? Você também vai ter então o The Well of the Lyath, que é basicamente os artigos de lore ali, bem interessantes mesmo. Então, por exemplo, se você quer pesquisar mais sobre um deus e tudo mais e não está querendo achar no PDF oficial, né? Você pode achar ali que o pessoal vai escrever. Uma coisa interessante, o RuneQuest é um sistema, o cenário, né, de Glorantha, tem mais de 50 anos, né? 66, mais de 50 anos. Então são muitas pessoas de diversas idades. Cara, tipo, você vê cara de 50 anos que tá jogando esse sistema há décadas, fazendo TCC sobre coisas, tipo, triviais, como, por exemplo, a existência meio contraditória de Nissalor, o deus da iluminação, por exemplo, sabe? Se Nissalor é Giab, ou se Giab e Nissalor são duas entidades diferentes que foram mal interpretadas por uma cultura, enfim. RuneQuest é esse tipo de sistema, é bastante rico, sabe? Enfim, você não tem que ir tão a fundo assim, sabe? Vai um passo de cada vez que você vai ser bem feliz. Se o RuneQuest for uma escada de
500 degraus, não tenta pisar os 500 de uma vez. Vai 5 em 5 cada dia, aprendendo cada dia, fortalecendo cada dia, que você vai chegar no topo e nem vai ver. Também nós vamos ter o gloranfa.tumblr. Alguém ainda usa Tumblr? Acho que não, né? .com, que tem artigos de lore bastante bem interessantes, como por exemplo essa questão do Giab, né? Do Giab, do Salor. Eu aprendi realmente no Gloranfa Tumblr, né? Já esqueci, mas enfim, é uma questão de reler de novo pra gente aprender, né? Bem interessante, bastante conciso de informações. E também vai ter este canal, o canal de RPG que mais cresce no Brasil, o RPG de Review, né? Nós temos 0 inscritos. Com esse vídeo nós vamos pra meio, né? Vai demorar uns 2 vídeos pra gente começar a ter 1 inscrito. E bom, é aquilo ali, né? Enfim, cada coisa no seu tempo. E eu acredito que deve ser este o último slide, né? Deixa eu ver aqui rapidinho. É o último slide então, pessoal. Então, efetivamente, nós chegamos aqui no final. Isso aqui, pessoal, pra mim, ele é muito significativo, é o primeiro passo que eu dou aqui neste canal. Eu sei que este vídeo, ele não vai ter muito sucesso na questão de visualizações e afins, mas realmente não estou fazendo pelos números, estou fazendo realmente por amor, embora esse amor ele tenha um limite, né? Se eu passar 60 vídeos sem ninguém ver, eu acho que eu vou começar a repensar minhas atitudes. Mas enfim, eu espero que este vídeo ele tenha sido a sementinha para muitas pessoas, da mesma forma como, por exemplo, ter descoberto esse sistema há 2 anos, sei lá, um cara de fora, talvez um vídeo aleatório no YouTube. Nem sei como eu comecei a aprender esse sistema, mas tipo, sabe, cara, tem essas coisas que te pegam assim e as coisas que você realmente acha que é bom na vida, eu acho que é interessante você compartilhar, sabe? Eu tenho a impressão assim que o RuneQuest, ele não é um sistema de RPG ordinário, ele é um RPG extraordinário na minha concepção. No sentido assim de que quanto mais você aprende ele, você realmente se transforma, sabe? Se vocês querem meu testemunho, pra terminar, fechar com a chave de ouro, quando eu comecei esse sistema assim, eu não sabia nada muito de mitologias e afins e tudo mais, era do bronze e tudo mais. Quanto mais eu aprendi sobre o sistema, bom, no momento que eu estou agora, eu posso não saber muita coisa em relação a um cara que está jogando isso aqui há 40 anos, 50 anos. Mas eu pelo menos sei que mitologia é muito mais do que velhas histórias. Alegoria para fenômenos da natureza e lero lero, lero lero. Lembrando sempre que é sempre uma mentalidade e nela reside uma coisa muito importante: o poder. Tchau, tchau. Mantenham-se firmes, mantenham-se fortes. RPG de Review, canal de RPG que mais cresce no Brasil. Tchau, tchau.